Olá, alunos do Estratégia. Meu nome é Ricardo Campanaro, professor de administração aqui do Estratégia Concursos, e a gente continua fazendo questões comentadas de administração de materiais, hein? Ainda um tema introdutório, introdução de administração de materiais, tá? Então, são temas conceituais, temas para você começar a entender o que é administração de materiais, para depois a gente poder ir para temas mais específicos. Então, mais um bloco aqui das mais variadas bancas também, tá? Tem mais 10 questões aqui para a gente discutir administração de materiais, como que é cobrado hoje em dia. Veja aqui, ó. Questão da FGV de cara, sobre as vantagens competitivas que uma empresa obtém com uma administração de material bem organizada, analise os itens a seguir. 1. Redução de custo. Então, redução de custo é uma vantagem competitiva que a empresa consegue se tiver uma gestão de materiais bem organizada? Sem dúvida, né? Você compra de fornecedores continuamente, você eventualmente tem economia de escala, consegue reduzir custo, por exemplo, padronizando materiais, simplificando, diminuindo o número de itens. Sem dúvida você consegue redução de custos, aqui está certinho. 2. Redução do volume de investimento em estoque. Você não só consegue, como é um dos grandes objetivos, né? Você minimizar o investimento em estoque, que é justamente você buscar aquele nível suficiente, aquele nível necessário de mobilização de capital no estoque, não só você consegue, como é um dos maiores, se não for o maior objetivo em gestão de material, tá bom? Portanto, ok também. Essas duas já estão certas de cara. Terceira, melhores condições de compra por meio de negociações com os fornecedores. Sempre. Sempre você vai buscar isso. Justamente por isso que você tem que manter relacionamentos contínuos. Lembra, primeira coisa, um dos objetivos de material é você manter a continuidade no fornecimento. Você não pode ter quebra de fornecimento, né? Para isso, posso fazer cada dia com o fornecedor? Até pode, mas é mais fácil? Obviamente não, é muito mais difícil, né? Se você tiver um fornecedor contínuo, muito melhor, até porque você vai conseguir isso aí. Certamente você vai conseguir melhores condições de compra, porque você vai se comprometer a comprar um volume, você vai se comprometer a comprar ao longo de um período maior, né? Então você consegue negociar e consegue uma vantagem competitiva versus seus concorrentes que não têm a mesma coisa, tá? Tá certo também, portanto tá tudo certinho aqui. Boa questão, eu gosto quando é tudo certo porque a gente revisa muita coisa. Gabarito letra E, tudo correto, tá? Vamos ver aqui a 2. A administração de materiais moderna é conceituada e estudada como um sistema integrado em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado. Vamos lá. Um dos objetivos da área de administração de recursos materiais é... Vamos ver. Preço alto. Aliás, já caiu essa questãozinha num outro bloco, uma alternativa parecida. Geralmente, quando o examinador está falando do preço alto, você pode pensar em duas coisas. O preço que eu vendo ou o preço que eu compro? Como você está falando de administração de material, quando você está falando de preço, é o preço que você compra, né? Então, quando fala, um dos objetivos é trabalhar com o preço baixo, é trabalhar com o preço econômico. Você pode falar, não, eu quero trabalhar com o preço alto, eu quero ter lucro. Não, mas ele está falando do preço de compra, tá? Cuidado com isso. Então, preço alto, você vai ter como objetivo comprar a preços altos? Não, né? Imagina, pelo contrário. Então, não pode ser. Botar no PowerPoint para você. Baixo giro de estoque. Você vai buscar baixo giro? Voltar para mim. Não, o baixo giro é o contrário. Quando você tem, a gente vai falar de giro de estoque um pouco mais para frente, é um indicador muito usado. Giro de estoque, o antigiro, né, que é a cobertura. Mas o que é o baixo giro? Quando você gira pouco estoque, significa das duas uma. Ou você está vendendo muito menos do que deveria, ou você está com estoque muito maior do que deveria, né? O giro é quantas vezes você gira aquele estoque que você tem ao longo de um período, né? Então você coloca o seu consumo e divide pelo seu estoque. Bom, eu vendi 100. O meu estoque é 20, eu girei ele 5 vezes. Resumidamente, é essa a história. Então, quanto maior o giro, significa que mais você está vendendo. Como é que você mexe no giro? Ou você aumenta o seu volume de vendas, ou você diminui o seu estoque, né? Se está ruim das duas, o estoque está muito alto, o seu volume de vendas está muito baixo. Tá? Pensa numa fração. O que você vende está em cima, o seu estoque está embaixo. Tá certo? Portanto, baixo giro não é bom. Não é uma coisa que você deve buscar. Consistência de qualidade, claro, né? Está perguntando se você não tem nem como você vai contrariar a consistência de qualidade. Fala, não, consistência de qualidade eu não preciso. Não tem nem como. Então a C está certinho. Vamos ver o resto. Alto custo de aquisição e posse. Negativo. A gente já tinha até descartado o preço alto aqui, né? Voltou ele aqui, alto custo de aquisição. Não, e de posse muito menos. O custo todo que você vai ter de armazenamento, imagina, custo de seguro, local, tudo isso. Não,
Não pode ser, tem que ser baixo, né? Evidente. Descontinuidade de fornecimento, também não. Um dos grandes objetivos é você ter continuidade no fornecimento. Aliás, se você tiver descontinuidade, significa que vai ter quebra de estoque, muito provavelmente, né? Vai queimar o estoque todo lá, na hora que precisar, você fala, não, mas eu não consegui, descontinuou aqui o meu fornecedor, vou ter que buscar outro, já era, quebrou o estoque, não dá. Então, consistência de qualidade, evidentemente aqui, é a alternativa correta, tá bom? O objetivo, claro, aqui da área de administração do material. Vamos para a terceira? Analise o texto abaixo. A lacuna, aqui é preencher a lacuna, hein? Tem como foco a garantia de existência contínua de um estoque, organizado de modo a nunca faltar nenhum dos itens que o compõem, sem tornar excessivo o investimento total. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. De novo, é tranquila essa aqui, né? Até porque a gente só está falando disso, então fica mais simples. Mas veja lá, ele está falando de gestão de material, né? A gestão de material, mas vamos voltar aqui para cima porque tem coisa legal. Ó. Tem como foco a garantia, ela precisa buscar uma existência contínua de um estoque, né? Veja que a gente falou em algum momento ali de políticas de sem estoque, né? Just in time, Kanban, etc. Mas assim, primeiro que isso do ponto de vista prático é muito pouco executável, né? Você sempre tem algum estoquezinho ali para trabalhar. Então você vai ter que ter esse estoque contínuo o tempo todo, tá? Existência contínua de um estoque. Essa é uma garantia que a área de gestão de material precisa dar ao processo, né? Organizado, estou continuando ali, organizado de modo a nunca faltar um dos itens que o compõem, né? Não pode faltar, né? É claro que você vai tomar decisões que estão relacionadas ao seu nível de serviço, que você quer atingir, aonde você vai ter que ter estoques maiores, aonde você pode correr o risco de eventualmente ter uma quebra de estoque, porque não vale a pena o custo, eventualmente esse material é muito pouco utilizado, então o dia que faltar, paciência, vai lá e compra. E tem uma série de análises que você tem que fazer em relação a isso. Mas assim, a grosso modo, simplificando e acertando a questão ali, de fato não pode faltar, deixar faltar estoque, por isso que eu voltei aqui, sem torná-lo excessivo o investimento total. Lembra? É aquele nível necessário, aquele nível suficiente. Ah, não vou correr risco? Então eu vou encher até o teto. Nunca vai faltar. Não pode, você vai gastar demais. Né? Você vai ter um investimento excessivo, capital imobilizado, sem remuneração, financeiro vai matar você. Não pode. Então, aqui é gestão de material, tá? Mas o mais legal aqui é o enunciado. Sem tornar excessivo, garantia da existência contínua de estoque, tá bom? São coisas importantes. O resto não, né? Metodologia de redesenho, o que tem a ver com a história? Baixa por alienação ou doação, totalmente patrimônio isso aqui, contratação, reengenharia. Muita invenção, tá bom? Letra A. 4. Analise o texto abaixo. O sistema de materiais dentro de uma empresa privada com fins lucrativos pode ser dividido em algumas áreas de concentração ou setores. Então, relativamente simples. Quer saber, não importa, estou falando de empresa privada, fins lucrativos, podia ser empresa pública sem fins lucrativos. Ele quer saber o seguinte, quais são as áreas ou setores de materiais? O que disso aqui é material? Vamos lá, compras é? Sim. Controladoria é? Não. Controladoria não tem nada a ver com material. Né? Relações públicas é? Não. Já não está legal. Almoxarifado seria, mas relações públicas não é. Controle de estoque é? É. Transporte e distribuição é? É. Matou. Letra C, vamos ver o resto. Planejamento da produção é? É. Recurso humano é? Não. Recurso humano é outro tipo de... não é um setor de materiais. Letra E, auditoria é? Aqui você tem espaço para brigar também. Hein? Auditoria é? Se você considerar que inventário é uma auditoria, em tese tem relação com o material. Não é uma área de concentração. Veja a pergunta aqui, ó. Área de concentração ou setores? Tá? Área de concentração ou setores? Você lembra das áreas de concentração ou setores? Daquelas 3 que a gente já falou um monte de vezes? Compra, gestão de estoque. Compra entrou. Gestão de estoque está dentro. Distribuição, transporte, CD, centro de distribuição, saída. É isso que está lá. Tá? Tem compras na A, né? A C que está certo é o controle de estoque, é o controle e transporte e distribuição. São aqueles 3, esse tripé de materiais. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque no último, auditoria tem a ver com material? Tem, inventário é uma auditoria. Importação tem a ver com material? Tem. Compra, importação? Tem. Mas são atividades, grandes áreas de concentração, aquele tripé? Não são. Tá? E por aí você mata. Então não dá para ser AE.
Aqui o gabarito é a letra C. Tá? Embora tanto auditoria como importação tenham a ver com administração de material. Ao contrário de recursos humanos, ao contrário, na D de dado, ao contrário de RP, relação pública, na B de bola. Aí não tem nada a ver com administração de materiais. Tá? Na E você tem duas coisas que têm relação, mas não são as grandes áreas de concentração, que são aquelas três. Não esqueça das três, tá? Compra, estoque e saída, transporte, distribuição, tá bom? Feito, vamos para 4. Desculpa, para 5. A teoria da administração de recursos materiais afirma que as empresas estão sujeitas ao denominado ciclo da administração de materiais. A sequência correta de operações é, respectivamente, então vamos lá, questãozinha comum de prova, hein? FCC, inclusive, aqui, ó. Quer saber qual é o ciclo. Então vai querer saber o quê? Se a ordem está correta. Lembra daquele ciclo? Demanda, aí você vai para as compras, aí tem o transporte, armazenamento, vai para a área de produção, depois estoca com o produto acabado, movimentação interna, expedição, até chegar no cliente. Lembra desse ciclo todo? Você precisa conhecer o ciclo. Vamos ver aqui as questões. Olha, A. Cliente. Não. Cliente é o último. Né? Como é que você pode começar o ciclo no cliente? Né? Não é uma sequência correta de operação. O cliente é o último. Não vai aparecer de cara aqui. Aí depois ele vem para transporte, compra de material, expedição. Está tudo ao contrário, né? Está tudo embaralhado aqui. Não faz sentido. Vamos ver a letra B. Identificação da demanda, que começou bem. Expedição. Aí já complicou. Já complicou. A expedição não é aqui. Identificação da demanda até que estava bom. Depois você identifica fornecedor, tá legal. Compra, tá legal. A expedição era lá para frente, né? Complicou a expedição aqui. Cliente, já começou errado de novo, cliente. Não tem cliente de cara assim. Vamos ver a compra de material, tá bom. E aí tá tudo ao contrário. Você tem que identificar o fornecedor antes de comprar o material também. Tá? Vamos ver a letra D. Tá sobrando pouca coisa aqui. Armazenagem do produto final. Aqui é o final do processo. A expedição. E identificação de demanda e clientes. A identificação da demanda é lá no começo. Tá errado. Vamos ver aqui. Compra de material. Ok. Transporte, armazenagem, chegou e movimentação interna. Perceba. É um baita de um recorte. Não tem tudo aí. Mas está na ordem correta. O problema dos outros é que a ordem está toda embaralhada. Aí você percebendo isso, você vai no que está correto. Você vai falar, não, mas compra de material foi só até a movimentação interna. Não tem nem o processo de fabricação, não tem produto acabado, não tem expedição, não tem transporte, não tem nada disso. Tem a compra, o transporte para chegar, faz o recebimento, armazena, movimenta internamente, parou aí, não chegou nem na produção. Mas está certa essa sequência, tá? Que é o que o enunciado pergunta lá. Não vamos complicar, senão a gente vai errar a questão. Falar, essa também está errada. Então está tudo errado. Mas veja que nos outros tem problema de ordem, tá? E aqui não tem, aqui está certinho. Então veja a importância de você conhecer o ciclo, hein? Que começa lá na demanda, que é do próprio consumidor, até chegar nele de novo quando você entrega o produto acabado. E aí recomeça tudo de novo, tá bom? Tá aqui a letra E, gente, o gabarito. E de Eva. Mesmo sendo esse recortão, tá? Porque senão tá tudo errado. Aí não tem outro, tá? Administração de materiais, eu dou aula de algumas matérias aqui. Você tem mais discussão nas questões de administração de materiais, tá? Do que outras. Você tem questões que são mais específicas em outras matérias. Então, a administração de materiais você tem que prestar mais atenção. Você tem que ainda mais ter mais atenção com o espírito da questão. O que o examinador está querendo? Por exemplo, nessa última. Né? Se você quiser achar o ciclo inteiro, você não vai achar. Tem só um pedaço do ciclo ali. É isso? É o único que cabe aí. Né? Vamos lá. 6. A integração entre logística e marketing ocorre no nível do serviço logístico, sendo importante a observação de aspectos referentes ao atendimento ao cliente para garantir que o fluxo de bens e serviços seja gerenciado com qualidade. Então veja aqui, ó. Lembra do nível de serviço? O que é o nível de serviço? É quanto que você quer atender de pedidos. Então você tem um determinado nível de serviço. Essa é uma forma de mensurar a atividade de administração de materiais, tá? Pelo nível de serviço. Então você diz o seguinte, de cada 100 pedidos que eu recebo, eu atendo 90. Tá certo?
Então 90% é meu nível de serviço. Tá? E esse nível de serviço você vai definir conforme você julgar mais adequado. Às vezes não vale a pena chegar no 100, você não quer chegar no 100, é muito caro chegar no 100, você vai definir isso. A questão está falando disso. A integração entre a logística e o marketing ocorre justamente nesse nível de serviço. Quando você quer atingir, é quanto vai ter que ter mais de integração entre logística e marketing. Marketing está lá falando com o consumidor, a logística tem que fazer o negócio chegar lá, para cumprir o que marketing está dizendo que vai entregar. Tá? E isso daqui, para deixar mais claro ainda, esse é um conceito típico de um autor que é bastante explorado em prova, que é Ronald Ballou. E eu trouxe aqui para você ver, deixa eu botar no PowerPoint, ó. É justamente isso aqui que ele fala, ó. Esse daqui é um conceito clássico de Ronald Ballou da integração entre as áreas diferentes e entre marketing e logística, veja só, que é justamente o que o enunciado está cobrando. Qual que é a atividade de interface? Veja aqui, o primeiro dela é o nível de serviço ao usuário. É a primeira coisa que ele prega ali. Então é exatamente o que está dizendo a questão. O nível de serviço, ele vai dizer qual é a integração, qual é o nível de integração que vai ter que haver entre marketing e logística. Tá? Se você quiser ter 100%, tudo que marketing falar, prometer, vender, logística vai ter que dar um jeito de entregar. Agora não, é só 50%. Então você vai atender metade. E é isso mesmo, você abre mão de entregar algumas coisas. Não tem jeito, por várias outras razões. Rentabilidade, custo disso tudo e assim por diante. Tá bom? Então veja lá, é justamente o nível de serviço, a integração que acontece entre logística e marketing. Tá bom? Beleza. Ronald Ballou, hein? Precisa conhecer Ronald Ballou, Marco Aurélio Dias, João José Viana, que até hoje aqui a gente viu pouca coisa de Viana. E Dalberto Chiavenato, são fontes importantíssimas em administração de materiais. Questão número 7, qualidade do material, quantidade necessária, prazo de entrega, preço e condições de pagamento são pré-requisitos da administração de material para abastecer continuamente determinada empresa com o material necessário para suas atividades. Tá bonito o enunciado, né? Tá bonito o enunciado. Veja, qualidade, quantidade, prazo ou tempo, né? Preço, condição de pagamento, tá? São pré-requisitos da administração de materiais, tudo certo. Para quê? Para abastecer de forma contínua determinada empresa com o material necessário. Tá certíssimo. Né? O Sebrasp deu aqui uma definição também excelente de administração de materiais. Tudo certo. Tá? Questão número 8. Apesar da aparência meramente operacional, a administração de materiais constitui função de grande valor estratégico de uma organização. Tá? Então isso aqui é importante. Hein? A administração de materiais muitas vezes é vista como uma atividade meio, puramente operacional, mas ela gera vantagens competitivas. A gente viu em outras questões. Né? Vantagens competitivas de preço, vantagens competitivas de fornecimento contínuo, que você consegue se diferenciar por meio de uma gestão de materiais bastante eficiente. Né? Então veja lá. Constitui uma função de grande valor estratégico em uma organização. A respeito desse assunto, julgue o item. A transmissão simultânea de dados, a informatização de tarefas administrativas e a automação de processos têm contribuído para diminuir o tempo de processamento de um pedido de entrada. Bom, duas coisas aqui. Se você for lá naquela questão de... nós falamos disso em algum momento, né? Tendências em administração de material, é isso aqui na veia, hein? Informatizar as tarefas administrativas, automatizar os processos todos, robotizá-los, né? Transmissão simultânea de dados, informação compartilhada o tempo todo. Isso é futuro da administração de materiais. Já está acontecendo, aliás. Né? E veja só, essa questão, inclusive sem conhecer muito de material, você consegue responder. Está dizendo lá que tudo isso vai contribuir para diminuir o tempo de processamento de um pedido. Evidente, né? Se ele vai ter transmissão simultânea de dados, a tarefa informatizada, feita por máquinas, automatizada, o processo todo automatizado, é claro que não tem, só tem duas opções, ou isso vai aumentar ou vai diminuir o tempo, vai ficar igual, tem três. Né? Sem dúvida, o emprego desse recurso todo vai diminuir o tempo, é uma questão conceitual até distante de administração de material. Isso tudo empregado em qualquer atividade, certamente vai diminuir o tempo de processamento dos mais variados processos. Tá bom? Portanto, está correto. Beleza. Essa questão me chama mais atenção do que isso, do que o mérito da questão aqui é outro. Né? Me chama mais atenção em relação às tendências de administração de material, que é isso aqui puro. Né? Automatizar processo, torná-los eletrônicos, informatizados e especialmente essa questão do compartilhamento das informações, né, ao longo de toda a cadeia, inclusive com atores dessa cadeia que estão fora da organização, o fornecedor e o cliente. Isso tudo vai virar chamada empresa virtual e a informação fluindo
imediatamente por todos os atores, e aí você tem uma redução de custo bastante significativa. Tá? 9, gente. Nos dias atuais, a administração de materiais se caracteriza como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a desmobilização dos estoques. E aí? Nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se como um conjunto de atividades orientadas a evitar duas coisas, a falta e a desmobilização dos estoques. O que você acha? Essa questãozinha aqui pega muita gente, viu? Evitar a falta e desmobilização dos estoques. Evitar a falta. A administração de materiais serve para evitar a falta de estoque? Sem dúvida. Certinho. Agora, a administração de materiais, ela vai servir para evitar a desmobilização dos estoques? Para pensar. Evitar a desmobilização. Deixa eu voltar aqui. O que significa evitar a desmobilização? Significa você dizer que você não vai desmobilizar esses estoques, você vai deixar eles lá parados. Não é isso. Essa questão é pegadinha típica. Você vê lá primeiro, evitar a falta tá certo. E a desmobilização? Essa desmobilização você não para pensar. Desmobilizar é o contrário de mobilizar. E o que mais você quer fazer com o estoque? É fazer ele se mexer, é fazer ele girar. Para o estoque girar, ele tem que estar desmobilizado. Você não pode ter um estoque paralisado, trancado, mobilizado. Portanto, você não pode evitar a desmobilização. Né? Veja que aqui é um jogo, são dois negativos. Né? Você não permite que ele se desmobilize. E isso dá pau no cérebro. Né? Você fica confuso. Evitar a desmobilização, o que é isso? É você não deixar haver a mobilização, que é o que você precisa. Você precisa movimentar o estoque. Né? Você precisa fazê-lo girar. Então está errado. Você não pode evitar a desmobilização. Você tem que incentivar a desmobilização do estoque para fazer vender. Tá bom? Essa daqui está errado. Gabarito errado. Todo mundo erra essa questão. Todo mundo não. Até porque certo e errado, tendência é metade acertar. Mas você tem uma desproporção aqui. Muita gente erra essa questão, mais do que deveria em função disso. Tá? Essa é pegadinha. 10. A área da administração de materiais pode atuar como conciliadora de interesses conflitantes. Vamos falar disso aqui, isso aqui é legal. Entre as áreas de vendas e de administração financeira, uma vez que desenvolve técnicas de planejamento para garantir 100% da entrega dos pedidos realizados por cliente. Olha, aqui está assumindo, tem vários pontos aqui nessa questão interessante. Está assumindo que o nível de serviço é de 100%. Mas não falou até agora que não é 100%? Grande maioria das vezes não é, mundo real não é. Mas na teoria pode ser. A empresa quer 100%, ok, pode ser, uma decisão dela, não vão brigar com o anunciado. E não vão, antes de chegar no certo e errado, você já vai... Não, está errado, não pode ser 100%. Não é nem isso o tema da questão. Né? O ponto lá que ele está perguntando é o seguinte. Pode atuar como conciliadora de interesses conflitantes. Né? Pode atuar como... Sabe o que é isso? Esse é um termo que aparece muito, eu não sei se a gente viu em alguma questão, é o chamado efeito lubrificante da administração de materiais, ou da gestão de estoque, basicamente, né? Para quem está estudando estoque. A gestão lubrificante, o que é? Você tem brigas dentro da organização com interesse, são departamentos, são áreas com interesses distintos. Então, por exemplo, o financeiro sempre vai querer estoques menores. Por quê? Porque você imobiliza menos capital. Né? Marketing, comercial e mesmo produção vão querer estoques maiores. Para quê? Para que não falte nunca. Imagina o gerente da fábrica, o medo que ele tem de faltar matéria-prima, ele tem que parar a produção dele. Então ele quer material maior estoque possível, ele não está preocupado com a área de finanças. Comercial, imagina, aí o cara vende, a partir do momento que ele vende, ele quer entregar no mesmo dia se possível. Para ele, quanto mais estoque de produto acabado tiver, melhor. Para o gerente da fábrica, ele precisa de estoque de matéria-prima. Né? O marketing precisa de produto acabado também. Né? Você imagina se surge uma oportunidade, compra um espaço comercial, veicula um filme na televisão, tem consumidor para comprar 5 minutos depois. Hoje, com a internet, um segundo depois tem gente comprando, depois que você veicula o filme. Então tem que ter estoque de produto acabado também. Então perceba, os interesses são conflitantes. Né? Por isso que surge esse termo, que é bastante cobrado em prova, preste atenção, chamado efeito lubrificante. Porque se você tem áreas com objetivos distintos, elas tendem a se chocar. E aí você põe óleo ali no meio, na hora que choca, desliza, não quebra. Esse é o estoque. O estoque serve para isso, para não quebrar a produção, para ter o que entregar lá para o cliente,
para ter o que dá para o marketing ficar tranquilo. O estoque faz esse jogo. O estoque vai ter que ter material suficiente e necessário, não a mais nem a menos. Se for a mais, financeiro vai ficar uma arara lá. Então não pode, tem que ser... O efeito lubrificante tem que atender a todo mundo. O gestor de materiais está no meio dessa briga toda. É uma função inglória. Mas quando ele consegue agradar todo mundo, poxa, que bacana. Veja como ele contribui decisivamente para o processo, a ponto da área de materiais poder virar até poder criar vantagens competitivas para a organização. Tá? Então está correto. Mas o mais importante aqui, de novo, quando você analisa a questão, o mais legal é ir a fundo, analisar o contexto aqui, analisar o tema. Ele está falando do efeito lubrificante, embora não tenha usado o termo aqui. Esse termo cai pra caramba em prova, é bom você conhecer. Corretíssimo. Deixa eu ver se tem mais uma. Era a última? É a última. Acabou aqui, gente. Fechamos. Fizemos mais 10, então. A gente fez vários blocos de 10. Aqui a gente viu de novo várias perguntas de temas genéricos e conceituais de administração de materiais. Conforme a gente for avançando na matéria, isso vai acontecer breve, a gente vai trazendo questões mais específicas. Tá bom? Vou ficando por aqui, espero encontrá-lo breve num próximo encontro do Estratégia. Até a próxima.